Olá, seja bem-vindo ao nosso Liturgia Diário. Primeira leitura, 1 Coríntios 3, 9c ao 11.16 e 17. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, vós sois construção de Deus. Segundo a graça que Deus me deu, eu coloquei, como experiente mestre de obra, o alicerce, sobre o qual outros se põem a construir. Mas cada qual veja bem como está construindo. De fato, ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que está aí, já colocado, Jesus Cristo. Acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo, e vós sois esse santuário. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Segunda leitura, e Coríntios 3, 9 ao 11, 16 e 17. Visto que somos obreiros de Deus e vocês são campo de Deus, edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, eu, como um bom arquiteto, lancei o alicerce, e outro constrói sobre ele. Deixe que todos vejam como eles constroem. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, Jesus Cristo. Você não sabe que você é santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em você? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é sagrado, e você é esse santuário. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório SL 45, 46, 2 e 3, 5 e 6, 8 e 9. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. O Senhor para nós é refúgio e vigor, sempre pronto, mostrou-se um socorro na angústia, assim não tememos, se a terra estremece, se os montes desabam, caindo nos mares. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Quem a pode abalar? Deus está no seu meio. Já bem antes da aurora, ele vem ajudá-la. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Conosco está o Senhor do Universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vinde ver, contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no universo, reprime as guerras na face da terra. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Evangelho, João 2, 13 ao 22. Aleluia, aleluia, aleluia. Esta casa eu escolhi e santifiquei, para nela estar meu nome para sempre. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo mais segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se, mais tarde, que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O amor de Deus por você é gratuito e não espera retribuição. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois,
espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. João 2, 13 ao 16. Meus irmãos e minhas irmãs, neste dia 9 de novembro, com toda a igreja, celebramos a festa da dedicação da Basílica de Latrão, São João de Latrão, em Roma. No dia da festa de uma basílica papal, o Evangelho nos apresenta o verdadeiro espírito de um templo de Deus, um lugar de culto, não é uma casa de comércio como Jesus mesmo disse, porque o amor de Deus não se compra. Seria, desculpe a palavra, prostituir o amor de Deus querer comprá-lo, porque Deus é amor gratuito, Deus é inteiramente gratuidade, e se não fosse a gratuidade, não seria amor, seria interesse, porque é amor, é gratuito. O problema maior, aqui, não eram as coisas que estavam ali no templo, bois, ovelhas, pombas, cambistas, porque essas realidades eram necessárias. Porque as pessoas faziam oferendas, ofertas, faziam holocaustos, os animais eram usados para isso, as pessoas vinham de diversas partes e as moedas eram diferentes, então, havia necessidade dos cambistas que trocavam pela moeda usada no templo. Mas o pior era a mentalidade mercantilista dos religiosos da época: faço algo para Deus e ele me dá em troca as suas bênçãos, compro Deus, controlo a sua força de ação. Aí está instaurada a idolatria pura, a idolatria do eu. Pode até mesmo controlar a ação de Deus.